E aí, galera, como vocês estão? Aqui é a professora Deise, a professora de Química. Eu vou fazer esse vídeo para auxiliar vocês na resolução da última atividade que eu enviei para vocês, onde pede para calcular o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons de alguns átomos. Então, vamos lá. Toda vez que nós formos representar um átomo, ele vai ter no mínimo 3 partes principais: o número atômico, o número de massa e o símbolo desse átomo. Observem aí nas atividades de vocês. Cada átomo vai ter no mínimo essas 3 partes. Aqui no canto superior, do lado esquerdo, eu vou ter um número que significa número de massa. Quando eu quero falar sobre o número de massa, eu uso a letra A. No lado esquerdo também, aqui no canto inferior, eu vou ter um outro número, que significa número atômico. Quando eu quero falar do número atômico, eu utilizo a letra Z. E aqui no centro, eu vou ter uma ou duas letras. Essas letras representam o símbolo desse átomo. Quando eu tiver apenas uma letra, essa letra deve ser escrita de forma maiúscula. E quando eu tiver duas letras, a primeira letra vai ser maiúscula e a segunda letra tem que ser minúscula. Então, vamos observar esses exemplos aqui. Aqui neste caso, eu tenho um número no canto superior esquerdo e esse número é meu número de massa. O número aqui embaixo significa número atômico. E aqui eu tenho a letra S, representando o símbolo desse átomo. Neste exemplo aqui, eu tenho novamente o número de massa no canto superior esquerdo. Aqui, embaixo, no canto inferior do lado esquerdo, eu tenho outro número, que significa o número atômico desse átomo. E aqui eu tenho duas letras, a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, que representa o símbolo desse átomo. O símbolo serve para a gente indicar qual é aquele átomo. No caso deste exemplo aqui, eu tenho a letra S. A letra S significa o símbolo do átomo de enxofre. Então, toda vez que nós utilizarmos a letra S sozinha, significa que estamos falando do átomo de enxofre. Já neste exemplo aqui de baixo, eu tenho duas letras. A primeira letra sempre maiúscula e a segunda letra sempre minúscula. Esse conjunto de letras, N e A, representam o átomo de sódio. Então, ao invés de eu escrever sempre sódio, eu vou utilizar o conjunto de letras N e A para falar que eu estou trabalhando com o átomo de sódio. Vamos então para a resolução de um exercício. O enunciado é: seguindo os exemplos do material de apoio, que é o material que eu enviei para vocês, informe o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons daqueles íons ou dos átomos que estão lá na atividade. A primeira coisa que devemos fazer é identificar quais são as 3 partes principais do átomo. Nesse caso aqui, eu sei que o número 23 é o meu número de massa, o número 11, aqui no canto inferior, é o meu número atômico, e as letras N maiúsculo e A minúsculo representam o símbolo desse átomo. Vamos então identificar qual é a quantidade de prótons para este átomo aqui. O número 11 significa número atômico. O número atômico, ele serve para identificar a quantidade de prótons. O número atômico sempre vai indicar a quantidade de prótons. Então, se o número atômico é 11, significa que este átomo possui 11 prótons. Então, eu vou escrever P de prótons é igual a 11. Vamos agora aprender a identificar o número de elétrons.
A primeira parte é saber se este átomo é ou não um íon. Se o átomo possui alguma carga aqui do lado direito, positivo ou negativa, esse átomo seria um íon. Neste exemplo aqui, que nós estamos vendo, esse átomo não é um íon. Se o átomo não for um íon, o número de prótons será igual ao número de elétrons. Então, se eu sei que o número 11 é o número atômico, significa que esse átomo possui 11 prótons. Se esse átomo possui 11 prótons, então esse átomo também possui 11 elétrons. A quantidade de nêutrons deve ser calculada a partir do número de massa. Então, eu sei que o número 23 significa número de massa. Para calcularmos o número de nêutrons, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, onde o A significa número de massa, a letra P significa o número de prótons e a letra N é o número de nêutrons, que é o que a gente quer encontrar. Então, eu vou substituir essas informações aqui nessa equação. No lugar do A, eu vou escrever o número 23, número de massa. No lugar da letra P, eu vou escrever o número 11, que significa a quantidade de prótons desse átomo. E o N é o que eu quero encontrar. Depois que eu substituir todos os valores, eu vou isolar o N. Então, eu vou pegar o número 11, vou passar para o outro lado da equação. Observem, aqui ele é positivo, então, do outro lado ele será negativo. Vou resolver essa parte da equação. 23 menos 11 é igual a 12. Então, N é igual a 12. Significa que este átomo possui 12 nêutrons. Então, a resposta para essa atividade será P igual a 11, E de elétrons igual a 11 também, e N de nêutrons igual a 12. Quando nós tivermos uma atividade que pede para calcular a partir dos íons, nós precisamos primeiro saber o que é um íon. Íon é todo átomo que tiver aqui no canto direito, no canto superior direito, uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, se tiver uma carga, é um íon. Vamos observar este exemplo agora. Eu sei que eu estou falando de um íon, porque aqui no canto direito eu tenho um número negativo. Então, é um íon. Qual tipo de íon é? Toda vez que eu tiver um átomo com carga negativa, eu vou falar que esse íon é um ânion. Então, neste exemplo, eu tenho um ânion. Quando eu tenho um número negativo, significa que este átomo está ganhando elétrons. Essa informação é importante. Então, vamos calcular o número de prótons. Eu sei que 16 é o meu número atômico. Então, se o número atômico é 16, significa que este átomo possui 16 prótons. Vamos calcular, então, agora o número de elétrons. Observe, este átomo é um íon, porque ele possui uma carga aqui em cima, uma carga negativa. Então, eu tenho um ânion. Quando eu tiver um íon, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons agora. Então, eu preciso calcular qual é o número de elétrons. Se eu sei que este átomo é um ânion, porque ele possui carga negativa, significa que este átomo está ganhando elétrons. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Número de elétrons será igual ao número de prótons mais o valor da carga. Se aqui eu tenho o número 2, significa que ele está ganhando 2 elétrons. Então, eu vou escrever aqui, elétron é igual a 16, que é o número de prótons, mais 2, que é o número da carga que está aqui em cima.
Então, a quantidade de elétrons para este átomo será igual a 18. O número de nêutrons é calculado, como eu falei, utilizando esta fórmula. Então, vamos lá. Eu sei que 32 significa número de massa, então eu vou substituir aqui na equação 32 no lugar da letra A. Eu sei que o número atômico significa o número de prótons, então, no lugar da letra P, eu vou escrever 16. E o N, que significa nêutrons, é o que eu quero encontrar, então eu vou isolar o N aqui desse lado da equação. Vou repetir as informações. 32 é igual a 16 mais N. Vou isolar o N passando o 16 para o outro lado da equação. Aqui ele era positivo, aqui ele ficou negativo. Então, 32 menos 16 é igual a 16. Então, este átomo possui 16 nêutrons. Então, a resposta dessa atividade vai ser: número de prótons, P, é igual a 16, o número de elétrons, letra E, é igual a 18, e o número de nêutrons, que é a letra N, é igual a 16. Vamos agora para o último exemplo, quando eu tenho um íon com carga positiva. Toda vez que eu tiver um íon com carga positiva, eu vou chamar ele de cátion. Significa que ele perdeu elétrons. A forma de calcular o número de prótons e o número de nêutrons é o mesmo em todos os exemplos, então eu não vou repetir essa informação. Vou apenas mostrar como a gente calcula a quantidade de elétrons, que é o que está variando aqui nesse átomo, utilizando esta fórmula aqui. Número de elétrons é igual ao número de prótons menos o valor da carga. Por que menos? Significa, quando eu tenho um cátion, que eu estou perdendo elétrons. Então, o número de prótons será menos a quantidade de elétrons que ele está perdendo. Eu sei aqui que o número 13 significa número atômico, e o número atômico significa número de prótons. Então, onde eu tenho o P, eu vou escrever 13. O valor da carga é 1, então eu vou colocar 13 menos 1. No total, eu tenho que este átomo possui 12 elétrons. Essas são as principais informações para vocês resolverem essas atividades. Caso vocês não tenham entendido, vocês podem me perguntar as dúvidas de vocês, tanto por WhatsApp como pelo e-mail. Então, vamos lá, galera. Resolvam as atividades e até a próxima.